1 Coríntios 11, 23. Mas eu gosto dessa palavra de Paulo quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensino. Quer dizer, parece que ele está dizendo: eu não recebi de Pedro nem de João, eu não recebi de qualquer outra pessoa. O que eu entreguei a você, que é o modelo, 1 Coríntios 11, 23, é o modelo da Santa Ceia. Ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinou. O que ele recebeu do Senhor? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse: isto representa o meu corpo que será partido por você. E tomando o cálice, veio dizendo: esse é o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Mas o mais acentuado no texto que tenho mencionado, na passagem mencionada, é quando ele diz: porque eu recebi do Senhor. Não foi qualquer outro ser humano que veio me dizer que fizesse assim. Eu recebi da parte de Deus. Amém. Paulo, o grande apóstolo, Paulo, o ser humano que diz: eu conheci um homem que esteve no céu e viu coisas que não é lícito contar ao homem. E esse era ele próprio, que esteve no céu, aonde está sentado o Senhor Jesus à destra do Pai. Louvado seja o seu nome. Deus abençoe a todos. Pois bem, a Santa Ceia do Senhor, esse ato precioso que devemos tomar muito a sério, porque a ceia, o crente que vem na ceia, o crente que vem na ceia, qual é a ideia que dá? Que ideia ele está transmitindo ao mundo e a nós? O crente que vem na ceia é que ele está em comunhão com Deus e, por conseguinte, em comunhão com a igreja. Quem está em comunhão com Deus, por conseguinte, tem comunhão com a igreja. Porque a igreja, deixe-me lhe dizer, a igreja é chamada o corpo de Cristo. Quer dizer, como que eu vou ser amigo de uma pessoa sem ser amigo do seu corpo, do seu ser completo? Certo? Então, quem vem à ceia significa, em primeiro lugar, que está em comunhão com Deus. E se está em comunhão com Deus, está em comunhão, comunhão com a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. A igreja, que eu já disse isso, repito, é o bem maior que Deus tem. O bem maior que Deus tem. O bem maior que levou Jesus à cruz por ela, morreu por ela. Bendito seja o seu nome. Morreu por ela, deu a sua vida em resgate. O texto diz que ele deu a sua vida em resgate de muitos. A ceia, irmão, ela nos reporta, ela nos relaciona, melhor dito, ela se relaciona com o nosso passado. Qual era o passado? Efésios diz: estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Quer dizer, no passado estávamos mortos. Morto não é convidado para a festa. Você foi convidado para estar aqui. Quando ele lhe chamou, lhe salvou e lhe batizou, ele lhe convidou. Era o convite vindo do céu para você, para estar aqui nesta noite. E Deus tem um plano especial para a sua vida. Então a ceia se relaciona com o passado, presente e futuro. Qual é o passado? Vou repetir de novo. Estávamos mortos. Morto não senta. Já viu morto sentado? É meio difícil, né? Morto não vem aqui no templo. Aleluia. Morto não é convidado para a festa.
para comemorações. Portanto, estávamos mortos. Mas, em segundo lugar, diz o texto, Ele nos deu vida. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecado, Ele nos deu vida. Então, desfrutamos da vida de Cristo em nós, a vida que Ele nos trouxe, a vida que Ele inaugurou, a vida que Ele resgatou, a vida que Ele comprou, e é por isso que podemos dar glórias a Ele nesta noite, porque temos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Existem diversas passagens que nos mostram sobre a ceia. Mateus capítulo 26, verso 17. Digo, Mateus capítulo 26, verso 17 a 30. Está falando do ato da Santa Eucaristia ou da Santa Ceia. Lucas 22, 7 a 23. 1 Coríntios 11, 23, como eu já disse. Marcos 14, 12 a 26. Em todas essas passagens nos fala do ato da Santa Ceia. Bendito seja o nome do Senhor. Combinando com a palavra de Paulo, que eu repito, eu gosto muito dessa palavra. Ele trata de nos dizer que não recebeu de homem algum, mas recebeu diretamente do Senhor. Louvado seja o seu santo nome para sempre. Pois bem, por que Jesus pega o pão? Por que pão? Acho que já falei disso aqui. Me dá um pedacinho daquele pão. Me dá um pedacinho daquele pão. Só um partido. Eu já fico com ele aqui, eu participo do pão. Por que Jesus pega um pão? Por que ele não pegou outro tipo de alimento? Ele pega um pão. Sabe por quê? Porque pão é uma palavra. Pão é um alimento. Muito obrigado, meu filho. Pão é um alimento universal. Pão é um alimento universal. Eu já disse isso aqui, eu creio. Nunca ninguém me perguntou que pão tu comeu quando foi aos Estados Unidos. Nunca ninguém me perguntou que pão tu comeu quando estava na Colômbia. Que pão tu comeu quando chegou em Equador. Que pão tu comeu quando chegou na Bolívia. Que pão tu comeu quando chegou no Paraguai. Que pão tu comeu. Ninguém me perguntou. Que tipo de comida? No café da manhã, enfim. O pão é uma palavra universal. O pão, todas as nações comem pão. Jesus é o pão da vida. Ele é para ser levado a todas as nações, porque Ele é o pão da vida. Bendito seja o seu nome. Quem não come o meu corpo, o pão, portanto, representa o seu corpo cravado na cruz por nós. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Mas o mais... Você sabe que tem pessoas na igreja que receberam milagre e nunca vão dar testemunho, sabe por quê? Porque no seu intestino, sei lá em que parte do seu corpo, estava se formando um tumor maligno. Mas quando ele tocou no pão, quando ele tocou no pão, o tumor se derreteu. Porque simboliza o corpo de Jesus. Não é qualquer coisa, gente. Não é qualquer coisa. Quer dizer, se você tem alguma coisa que acusa a tua consciência, trate de pedir perdão ao Senhor, de te render ao Senhor, de chorar na sua presença e participe da Santa Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor, do corpo do Senhor Jesus. Uma senhora, eu ouvi um testemunho de uma senhora que disse, ela estava muito mal há muito tempo, e ela disse, se eu for na ceia, se eu tiver força para chegar na ceia, quando eu comer o pão, Jesus vai me curar. E naquela noite, ela recebeu o milagre da parte de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, eu gosto de repetir isso. O pão é uma palavra universal. Em qualquer lugar que você chega do mundo, Jesus é o pão da vida. Você anuncia o pão da vida. Quer dizer, o melhor que existe, o melhor que há universalmente. Um certo cidadão uruguaio, pastor, ele tinha uma grande igreja. E ele disse, eu acho que vocês, os brasileiros, não dão certo aqui no Uruguai. Porque é uma cultura diferente. O Brasil tem, o Uruguai tem uma cultura diferente. Eu disse, mas esse não é o evangelho que eu prego. O evangelho que eu prego, eu disse na cara dele, o evangelho que eu prego é adaptado a todas as raças, a todas as culturas, a todas as nações. O pão se adapta em todas as raças, em todas as culturas, em todas as nações. Não importa se é doutor, não importa se é advogado,
formado médico, não importa a sua formação, não importa quem ele é, mas o que importa é que ele precisa participar do pão da vida, que é Cristo. Cristo, pão da vida. Cristo, pão da vida. Cristo, pão da vida. Cristo, pão da vida. Participe do pão. Jesus é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, ele diz. Louvado seja o seu santo nome. Logo ele toma um cálice. Por que, pastor? Se o pão... Aleluia. Se o pão significa um alimento, o que eu disse? Um alimento? É? Universal. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Em todas as ilhas do mundo. Em todas as ilhas. Nos lugares mais remotos do mundo. Quando Cristo chega, Glória a Deus. as coisas acontecem. Verdade. Quando Paulo chega na ilha de Malta, havia uma epidemia de diarreia. Naquela ilha estavam morrendo de fraqueza. Eles estavam sofrendo de, como disse, uma certa vírus, enfim, que produzia essa diarreia terrível no povo. Mas quando Paulo chegou, tudo mudou. Ele colocava suas mãos e Deus repreendia aquilo. E as pessoas cobravam. Na ilha de Malta, em qualquer rincão do mundo, aonde chega Jesus, chega o pão da vida. Aleluia. Chega o medicamento mais poderoso que existe no mundo, chama-se o nome de Jesus. Paulo chegou numa cidade chamada Listra e viu um paralítico que jamais tinha podido andar. Estava homem, mas não podia andar. Paulo olhou para ele e viu, diz assim, e fitando nele os olhos, viu que ele tinha fé para ser curado, e disse Paulo, levanta-te, afirma-te direito sobre os teus pés. Ele deu um salto e saiu caminhando. Aleluia! Imagine quantos milagres, quantas coisas lindas Deus não fez depois desse milagre, verdade? Eu lembro quando aquele pai chegou, para Jesus e disse, eu tenho um filho endemoniado, às vezes cai na água e outras vezes no fogo. Eu penso, eu olho para minha mão e penso, como seria o dedinho desse menino? Certamente tinha o dedinho na ponta do dedo tudo queimado, porque eles faziam fogo no chão, e diz que às vezes caía na água e outras vezes caía no fogo. Aleluia. Mas foi só chegar para o pão da vida, só chegar para Jesus. Ele repreendeu o demônio daquele menino e o seu pai teve a alegria de levar ele curado para cá. Louvado seja o seu santo, eterno e glorioso nome. No Velho Testamento, o tabernáculo tinha uma mesa coberta de ouro. Glória a Deus. Era madeira nobre, coberta toda de ouro. E em cima daquela mesa tinha 12 pães. 12 pães que representavam os 12 patriarcas do Antigo Testamento. 12 pães representavam 12 patriarcas. E esses pães tinham um nome. Era o pão sagrado, o pão da presença e o pão contínuo. Quer dizer, continuamente, todo sábado se colocava 12 pães, um sobre o outro, em cima dessa mesa de ouro, chapeada a ouro. Aleluia. Que representava os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Então o pão era o pão da presença, o pão sagrado e o pão contínuo e o pão da proposição ficava em cima daquela mesa toda semana. Enfim, apresentando diante de Deus os pães. Louvado seja o seu santo nome. O pão é um símbolo muito importante. Mas por que ele pega um cálice, o vinho? Não vai, eu tenho medo de falar disso, porque eu tenho medo que você comece a beber vinho e venha para a igreja embriagado. Te cuida, porque os vinhos hoje têm mais álcool do que uva. Tem mais álcool do que uva. Eu perguntei para o meu médico sobre o vinho. Ele disse, o problema do vinho é sobretudo o açúcar e a quantidade de álcool que é posta. Teve um certo obreiro na cidade de Canela que subiu no púlpito embriagado
Porque a lei diz para ele que vinho é uma coisa sagrada que pode tomar à vontade. Não, não é verdade porque o sacerdote no Velho Testamento não devia tomar vinho. O sacerdote que ministrava no altar não devia tomar vinho. Não é verdade porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está em escassez. Esse cheio do Espírito Santo está em escassez. Porque pouco se fala do batismo com o Espírito Santo. Precisamos falar mais do batismo. Quem fala em língua não fala aos homens, visto que fala mistério com Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu vou parar por aqui.